Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer aqui um vídeo breve de complemento ao vídeo anterior, em que nós fizemos ali uma breve análise do livro Em Defesa do Socialismo, do Maldade, né, o candidato aí à presidência. E nesse vídeo vocês deixaram alguns comentários que eu acho que é importante de serem respondidos aqui em forma de vídeo novamente. Portanto, esta é a motivação deste vídeo. Vamos lá. Então, o primeiro comentário que eu gostaria de responder é o do Breno, acho que é esse o nome, se não for, peço perdão antecipadamente, mas que sugere que eu faça uma resenha do outro livro deste mesmo autor, né, que é o Desorganizando o Consenso, acho que é esse o nome, e eu já antecipo aqui que eu não farei uma resenha desse outro livro porque eu não o tenho disponível aqui para fazer isso, né, então sem o livro, sem resenha, não tem como eu fazer um resumo aí de algo que eu não vi, certo? E a segunda coisa, o segundo comentário a respeito do conteúdo do livro foi deixado aqui pela Cláudia e pergunta se realmente é nesse livro em que há uma parte que ele faz menção ao Decálogo de Lenin e se é neste livro também que ele faz uma menção aí à perversão sexual familiar, que eu me recuso a dizer o nome aqui nesta ocasião, mas acho que vocês sabem qual é. Então, respondendo essa pergunta, não, neste livro não há nenhuma dessas duas coisas. O conteúdo desse livro, em resumo, está posto no vídeo anterior. Se você viu o vídeo anterior, você sabe o que tem naquele livro, uma vez que se resume a essa síntese de argumentos já conhecidos marxistas, né, que, por sua vez, predizem a extinção de uma sociedade de classes, a extinção da propriedade privada, a supressão das identidades das consciências individuais e nos condena à miséria material e, por que não, também moral. Certo? Ou seja, em outras palavras, simplesmente fala sobre socialismo. Até existe uma menção sobre a questão sexual, quando ele fala, como eu falei, da psicanálise, na questão de encontrar raízes comuns entre aqueles a quem pode interessar a revolução, e talvez isso envolva um pouco de análise de repressões sexuais, alguma coisa assim, e também fala um pouco sobre a erotização seguir uma espécie de lógica mercadológica, como por exemplo nós temos na pornografia, mas a abordagem sexual se resume a isso, tá certo? Então nos resta falar aqui sobre o Decálogo de Lenin. Para quem não sabe, o Decálogo de Lenin seria uma cartilha com 10 mandamentos, 10 estratégias para nós seguirmos para a tomada do poder, para a manutenção aí de um projeto revolucionário. O caso é que isso causa muita confusão porque é divulgado como um Decálogo de Lenin, nessa cartilha com 10 mandamentos, mas que aparentemente não foi escrito por Lenin. De tudo que eu li de Lenin, embora lá ele diga muita coisa tão ruim quanto, ou até pior, não necessariamente a gente está isentando Lenin de qualquer culpa aqui, mas de tudo que eu li dele, essas orientações com essas palavras, pelo menos, nós não temos. Uma outra coisa que torna este decálogo muito fidedigno é o simples fato de fato, essas estratégias serem utilizadas, serem postas em prática, serem observáveis, né? Eu vou mostrar o decálogo para vocês aqui daqui a pouco. E serem utilizadas, inclusive, pelos socialistas. Então a verossimilhança dessa acusação acaba sendo muito forte, né? Mas aparentemente não está nos escritos de Lenin, isso que nós vamos colocar aqui na tela para vocês agora. Eu vou usar de tecnologia agora, e eu não sou muito bom nisso, então se der errado, vocês já sabem, ó. Apareceu aí na tela, não sei, deve estar pequeno, se for o caso eu leio para vocês, ó. Orientação número 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população. 7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa. 10. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Então assim, como vocês podem ver, de fato isso é uma cartilha socialista, né? Todas essas táticas são ou foram utilizadas pelos socialistas ao longo da história e nós vemos, inclusive nos dias de hoje, isso presente, né? Não precisamos nem comentar uma a uma, acho que de tudo que a gente fala aqui no canal, reincidentemente, acho que vocês já devem ter notado tudo isso
posto em prática, se não por um grupo, mas de repente às vezes até por vários, né? Bom, muito bem. Então, como eu disse, esse decálogo, esses 10 mandamentos, não fazem parte diretamente dos escritos de Lenin e não estão no livro do candidato, tá? Muito embora seja fácil de acreditar, exatamente por isso que nós já comentamos. Segunda coisa é a questão lá da perversão sexual. Isso é um outro assunto que é o seguinte, este candidato, ele se diz, em suas próprias palavras, como um marxista, mas ele tem uma entrevista de algum tempo atrás, eu vou até procurar aqui para vocês, de repente vale a pena, né, a gente fazer uma citação. Aqui, uma entrevista em que ele diz, em 2012, que ele entrou no movimento estudantil numa quadra histórica em que havia forte presença de stalinistas e trotskistas, e que ele nunca militou nessas organizações justamente em virtude do viés autoritário que ele diz ser contra, né? Então, diz ele, sou de linhagem mais frankfurtiana, por assim dizer. O que é uma linhagem frankfurtiana do marxismo? É uma determinada escola do marxismo que inverte completamente a relação estrutural do marxismo, de infra e superestrutura, mas que busca trabalhar mais nas questões culturais antes de qualquer mudança no paradigma econômico do modo de produção, tá certo? Para quem... Eu não vou falar muito disso agora, porque eu estou preparando alguns vídeos exatamente sobre isso, que eu não quero estragar contando tudo agora, mas eu queria falar um pouco sobre a questão da destruição da instituição familiar, né? Será sobre isso. Então vamos guardar isso para outro momento. Mas a questão é que dentro dessa escola de Frankfurt existem vários autores querendo subverter tudo aquilo que a gente conhece atualmente, né? Todas as instituições vigentes, religiosas, jurídicas, familiares, etc, etc, etc. E um desses autores, o Max Horkheimer, ele sugere sim que nós quebramos o paradigma dessa perversão sexual das crianças poderem ter desejos pela mãe, a mãe pelos filhos, o pai pela filha, a filha pelo filho, o filho pela mãe, pelo tio, pelo sobrinho, enfim, fazer uma doideira, dar uma suruba desgraçada. Então ele sugere que isso é uma das formas de nós derrubarmos também o capitalismo, porque isso dilui a autoridade da instituição familiar e a instituição familiar está a serviço da lógica capitalista, né, segundo esses sujeitos aí. Então, não é exclusividade do Max Horkheimer, outros autores também falam algumas coisas assim. Desde o Engels, você já tem escritos falando sobre a questão da família. Mas em resumo, então, assim, que frankfurtianos tenham essa ideia, é verdade. Que esteja no livro Em Defesa do Socialismo? Não, isso não é verdade, certo? Então, só vamos tomar cuidado com isso para não misturar as bolas aí, certo? Então, não tem decálogo de Lenin e não tem a defesa direta dessa ideologia. Porém, isso faz sim parte da ideologia em outro âmbito, não nesse livro, em outros, tá? É esse o ponto. E por que eu estou falando isso aqui? Basicamente esse vídeo já acabou, né? Só agora um diálogo aqui amistoso entre nós. Vamos conversar uma coisa aqui. Tome cuidado antes de expor esse tipo de coisa, porque na maior parte do tempo vai funcionar, é verdade. Por quê? Porque você estará lidando com pessoas que não estudaram nada sobre nada. Então se você chegar para um socialista, para um esquerdista padrão aí, um militante do baixo clero, e mostrar para ele o decálogo de Lenin, por exemplo, acusando de endossar essas patifarias, o sujeito, como ele também não sabe de nada, ele não faz ideia de quem seja Lenin, o que ele escreveu ou deixou de escrever, ele vai até se intimidar, é verdade, vai funcionar, ele vai baixar a cabeça e falar, poxa, que podridão. E como ele vê que aquilo que está escrito de fato é posto em prática, como eu disse, a verossimilhança se torna gigantesca, é capaz dele acreditar que de fato Lenin tenha colocado aquilo no papel. Colocou outras coisas de igual nível de perversão, utilizemos essa palavra. Mas o que isso muda? É que se a algum momento você não estiver discutindo com um esquerdista do baixo clero, ou seja, alguém já um pouco mais estudado, o que acontece é que esse cara vai te dar uma invertida e vai te mostrar que você estava compartilhando ali uma informação imprecisa. E a partir daí, a discussão deixa de ser o fato dos socialistas de fato fazerem uso dessas estratégias e passa a ser, mas não foi o Lenin, você nem sabia que não foi o Lenin, mas o que você quer falar? Você não sabia nem que não foi o Lenin. Quer dizer, vira pataquada. Então tem que pensar também desse ponto de vista estratégico, né? E assim, do mais, a gente não precisa... não há necessidade de criar esse tipo de coisa, né? Porque ele por si só já nos fornece elementos suficientes para severas críticas. Bater em socialismo é a coisa mais fácil do mundo. Tanto é que é uma das coisas mais criticadas oportunamente ao longo da história, né? Criticada no aspecto econômico, criticada no aspecto filosófico, criticada no aspecto metodológico, criticada no aspecto histórico, etc, etc, etc. Quase todos os aspectos do marxismo são frágeis por si só. Então, se apega aos verdadeiros, que já é o suficiente, é o bastante para a gente dar-lhe uma chacoalhada daquele jeito, não é isso?
Por enquanto é isso, espero todos vocês aqui em breve, inscreva-se no canal para receber mais vídeos, avalie o vídeo também, aquelas coisas de sempre que todo youtuber tem que dizer para continuar vivo no YouTube. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.